Mochila de transporte de material escolar. Qual a melhor? Neste vídeo, vamos responder a esta pergunta. Veja, o excesso de material escolar transportado diariamente pelos estudantes determina, ou seja, causa, uma sobrecarga estática extra à coluna vertebral e aos ombros, provocando alterações da postura fisiológica dos estudantes, ou seja, provocando os desvios patológicos e suas compensações. E também o excesso de material escolar transportado pelos estudantes é um fator que aumenta o risco para o aparecimento de dores nas costas das crianças e adolescentes em período escolar. Alterações estas que, não identificadas e tratadas corretamente, podem perdurar pela vida adulta, trazendo prejuízos que atingem as esferas biopsicossocial para a população que está sob esse risco. A idade escolar no Brasil começa aos 4 anos, conforme o artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil. Está lá. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Bom, inicialmente, quando ainda jovens, as crianças, os pais ou acompanhantes levam estas mochilas para estas crianças. Só que, ao chegar no ensino fundamental, eles, os estudantes, em sua maioria, por questões socioculturais, optam pela mochila com design de fixação nas costas, sem rodinhas, aquela composta por 2 alças que distribui melhor o peso sobre a coluna. E optam também pela mochila com design de fixação escapular, aquela composta por uma alça que concentra o peso de um lado só do tronco e que é pior para a saúde músculo-esquelética do estudante. E acabam deixando de lado a mochila com design de fixação nas costas, mas com rodinhas, que é mais adequada. Assim, ao deixar de lado a mochila com fixação nas costas e com rodinhas, aí é que surge o problema, pois as mochilas com design de fixação nas costas e de fixação escapular sem rodinhas provocam, como eu disse, alterações da postura fisiológica do estudante, os desvios patológicos e suas compensações, aumenta o risco para o aparecimento de dores nas costas, modificam o padrão de marcha do estudante, provocando aumento na oscilação do centro de gravidade do corpo, tanto no sentido anterior e posterior, como no sentido médio-lateral, devido à carga transportada, aumentando potencialmente o risco de quedas em crianças e adolescentes. E, quando com carga excessiva, as mochilas de fixação nas costas ou de fixação escapular, sem rodinhas, podem aumentar a pressão no disco intervertebral, aumentando o risco de desenvolver hérnia de disco na coluna. Há indícios, por estudos científicos, de que o peso das mochilas poderá comprometer a postura se o mesmo ultrapassar os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que é de 5% do peso da criança da pré-escola, ou seja, dos 4 aos 6 anos, e 10% do peso do aluno do ensino fundamental, dos 7 aos 15 anos. Não se podendo usar a mochila com design de fixação nas costas com rodinhas, que seria o ideal, o que fazer para que os efeitos deletérios, nocivos, da mochila com design de fixação nas costas sem rodinhas sejam minimizados? Primeiro, seguir os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que é mochila pesando 5% do peso da criança que está na pré-escola, ou seja, dos 4 aos 6 anos. E, segundo, mochila pesando no máximo 10% do peso do aluno do ensino fundamental, ou seja, dos 7 aos 15 anos. Segundo,
distribuir simetricamente dentro da mochila os materiais escolares, para que assim o peso seja também distribuído harmoniosamente na coluna vertebral. Terceiro, trazer a mochila o mais próximo da coluna vertebral, assegurando assim uma maior estabilidade da mesma. Quarto, usar a mochila nas costas estritamente, somente nos períodos nos quais não se pode colocá-las em alguma superfície de apoio, ou seja, usar as mochilas somente nos trajetos de casa para o automóvel de transporte escolar, seja carro ou ônibus, e do automóvel de transporte escolar, carro ou ônibus, para a sala de aula. As exceções são quando se usa meios de transporte como mototáxi e bicicleta, nos quais não há como colocar a mochila em alguma superfície de apoio. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.